Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 4, 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galiléia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntavam sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trecho bem conhecido de todos nós, a parábola do semeador, né? Uma das parábolas que inicia aí uma série de parábolas que Jesus vai contar. Então, Jesus coloca aqui vários elementos muito interessantes que dá para nós meditarmos em muitos deles, né? Em primeiro lugar, nós podemos compreender que quem semeia a palavra é o próprio Deus. Ele saiu a semear, esse saiu a semear dá a entender a própria encarnação de Jesus, né? Deus vem a nós e vem nos falar mais de perto a respeito de sua palavra. E aí ele vai encontrar todos esses tipos de terrenos. Outro aspecto também que é muito interessante nós meditarmos e concluirmos a partir desta palavra de Jesus. A semente, ela é boa, né? Veja que em todos os terrenos ela germina, ela, né, ela tem essa capacidade de gerar vida, ela tem a vida em si mesmo. Então, a questão de gerar frutos, de se multiplicar, está relacionada diretamente e somente com a capacidade do terreno, né, com o preparo do terreno. Onde ela encontra um terreno bom, um terreno fértil, ela vai gerar muitos frutos, ela vai se multiplicar. Então nós percebemos aí também que Jesus coloca e elenca aqui 4 tipos de terreno, ou seja, apenas 1/4 de todos os terrenos é aquilo que produz fruto. A maioria dos terrenos até germina, até a palavra é recebida, até ela começa a nascer, mas ela acaba não produzindo fruto, ela não se multiplica depois. Por quê? Por causa disso que Jesus elencou, né? O primeiro, aqueles que estão à beira do caminho são aqueles que não entram decididamente na igreja, que não se decidem definitivamente a caminhar com Jesus. Aquele que tem o terreno pedregoso é aqueles que não têm raiz, que são inconstantes, né? Ou seja, a palavra não é fecunda na sua vida, porque qualquer tribulação, qualquer perseguição, né, são inconsistentes, desistem fácil. E depois os espinhos são as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e os outros desejos que sufocam a palavra. Então essa parábola, ela nos leva a pensar primeiramente em nós, como está, né, se está produzindo frutos na nossa vida, se está gerando alguma coisa essa palavra de Deus. Porque nós somos esse terreno, cada um de nós, o nosso coração. Então nós precisamos levar isso
para a nossa vida, para a nossa meditação. Lembrando sempre que Deus é o semeador, o próprio Jesus é o semeador. Segundo momento, que a semente é a palavra, a semente é boa, ela tem a capacidade de gerar a vida em nós. Então, diretamente nós temos que preparar o terreno, né? Tirar os espinhos, entrar no reino de Deus, adentrar, né, na caminhada com Jesus, adentrar na igreja, caminhar junto, para que essa semente possa ser lançada no solo do nosso coração, da nossa vida, e gerar frutos e produzir frutos 30, 60 e 100 por um. Abraço, Deus ilumine, Deus abençoe você.